Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam. Eu, junto com minha colega de estágio, Luciene, daremos continuidade ao assunto do capítulo 5, que são animais invertebrados, que vai da página 92 a 102. Iremos abordar sobre os 4 e últimos animais invertebrados. Como você já sabe, né, mas sempre é bom relembrar o que são animais invertebrados, que são animais que não possuem o esqueleto interno ao corpo, contendo uma coluna vertebral e um crânio. Pode passar. Dando continuidade, irei abordar para vocês sobre os anelídeos. A palavra anelídeo vem do grego anelo, que significa anel. Os anelídeos, eles são animais que apresentam como característica marcante seu corpo mole, cilíndrico e dividido em anéis, que recebe o nome de segmento. Além disso, alguns organismos possuem sedas e os anelídeos possuem simetria bilateral. E são animais triplásticos, ou seja, que possuem ectoderme, mesoderme e endoderme. E durante seu desenvolvimento embrionário, forma primeiro a boca, para depois formar o ânus, que dá o nome de protostômio. Existe cerca de 15 mil espécies de anelídeos. Aqui são umas imagens para demonstrar. Pode passar. Os anelídeos, eles são divididos em 3 classes, que são a classe oligoquenta, classe poliquenta e classe hirudínea. Pode passar. A classe oligoquenta. Temos como exemplo as minhocas, que apresentam seu corpo longo e cilíndrico, e é fácil perceber que os anéis se repetem em todo o seu corpo, como podemos ver nessa imagem. São dotados de poucas sedas, que ajudam na sua locomoção, e eles vivem em solo úmido, mas também podem aparecer tanto em água doce quanto em água salgada, e são hermafroditas, possuindo os dois sexos, feminino e masculino. Como vocês podem ver, a imagem é a minhoca. Passa. Em relação à classe poliquenta, temos como exemplo as espécies do gênero Neris, que se diferencia dos outros anelídeos por possuir segmentos que apresentam expansões laterais e possui grande quantidade de sedas e tem a cabeça diferenciadas com estruturas sensoriais. E grande parte são representantes representa os marinhos. Pode passar. Em relação à classe hirudínea, temos a sanguessuga, como podemos ver na imagem. Seu corpo é achatado, não possui sedas e também não possui expansões laterais. São hermafroditas, possuindo seus dois sexos, feminino e masculino, e uma característica marcante delas é a presença de ventosa, que garante a locomoção e a fixação do animal. As sanguessugas, elas vivem em ambientes aquáticos e obtêm alimento sugando o sangue de outros animais por meio de sua pele. Passa. Agora irei abordar para vocês sobre os moluscos. A palavra molusco, ela deriva do latim mollis, que quer dizer mole. Os moluscos, eles são animais de corpo mole e seu corpo é dividido em massa visceral, pé e cabeça, como podemos ver nessa imagem. A cabeça é onde são encontrados todos os órgãos de sentido. Os pés é responsável pelos seus movimentos e a massa visceral
é onde encontra-se todos os órgãos. Como podemos ver, em volta também temos uma concha, e essa concha é bastante importante, tanto para proteger o corpo mole e também para evitar a perda de água. Esses moluscos, eles não possuem seu esqueleto rígido, que dê sustentação a seu corpo, e eles se locomovem graças a movimentos musculares. O filo Molusca é o segundo maior em número de espécies e possui cerca de 110 mil espécies de molusco. E a maioria deles vivem no mar, porém há espécies que são terrestres e outras de água doce. Esses molúsculos, eles são animais que apresentam grande diversidade, tanto na sua forma quanto no seu tamanho. Pode passar. Os molúsculos, eles se distribuem em 7 classes, que são classe monoplacófora, classe poliplacófora, classe aplacófora, classe escafópoda, classe gastroda, classe bivalva e classe cefalópoda. Mas irei abordar para vocês apenas as 3 principais, que são a classe gastroda, que pertence aos gastrópodes, a classe biválvia e a classe da cefalópoda. Pode passar. Em relação à classe gastroda, que é dos gastrópodes, ele representa o maior grupo de molusco, tendo como exemplo os caracóis, caramujo e lesmas. Eles são constituídos por uma concha em espiral, que é constituída por uma única peça, e a sua massa visceral fica no interior da concha, que também é constituída por uma única peça. Eles usam os pés para se locomoverem. Os gastrópodes, eles são animais que vivem em ambientes terrestres. Aqui, como vocês podem ver, é uma imagem da lesma. Pode passar. Em relação à classe biválvia, que são molúsculos de ambientes marinhos, que é formado por 2 conchas articuladas e unida por um ligamento. Como exemplo de bivalves, temos os mariscos, ostras e vieiras. Entre as 2 conchas é onde fica o corpo do animal, que ele é constituído pelo pé e a massa visceral. Esse pé, ele é pequeno ou às vezes é até ausente, ou seja, não possui. Como vocês podem ver aí, a imagem da ostra, dos mariscos e da vieira. Pode passar. Em relação à classe cefalópoda, que eles não apresentam concha ou é interna dentro dele. Como exemplo, temos o polvo, lula e nautilo. Eles são os moluscos mais complexos, pois possuem seu sistema nervoso bastante desenvolvido e os seus olhos se assemelham aos dos animais vertebrados. A cabeça, eles partem testáculos em número, que no polvo é 8 e no do lula são 10. Os tentáculos têm ventosas, que podem servir tanto para capturar uma presa, quanto para prender um animal num substrato. Os cefalópodes, eles são animais que vivem em ambientes aquáticos. Pode passar. Agora, Lu vai dar continuidade. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, dando continuidade aos animais invertebrados, nós veremos agora o 7º grupo, o grupo dos artrópodes. Os artrópodes, eles possuem um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, formado por uma substância chamada quitina, que essa substância ela serve para proteger o animal. Nós temos aí demonstrado no slide
A imagem de um artrópode abandonando o seu exoesqueleto. Próximo. Os artrópodes, eles são invertebrados que possuem pernas articuladas, ou seja, pernas móveis, que podem se dobrar normalmente, como é o caso da pata do inseto, que nós vemos aí no slide. Ela possui divisões e essas divisões elas são dobráveis. A palavra artrópode, ela significa exatamente isso. Artro quer dizer articulada e podos quer dizer pés ou pernas. Então, os artrópodes são animais com pernas e pés articulados. A quitina é o material que forma o exoesqueleto, ela é muito dura, bastante resistente, e por isso, para que o artrópode cresça, é necessário que se faça a troca, ou seja, a mudança do exoesqueleto. Essa troca ou mudança do exoesqueleto, ela é chamada de equidise. Nessa equidise, o artrópode ele abandona o seu exoesqueleto, só que ele já possui outro exoesqueleto, só que sendo mais flexível, que vai permitir que ele continue crescendo por um curto período de tempo, até ele ficando rígido novamente e até ele precisar trocar outra vez. E dessa forma ele vai crescendo ao longo do tempo até atingir a fase adulta. Aí nesse slide nós temos a ilustração de uma perna do inseto bastante articulada, com divisões, como eu falei. Próximo. Bem, como exemplo de artrópodes, nós podemos citar os camarões, os caranguejos, as moscas, as baratas, os gafanhotos, os escorpiões, as aranhas, entre outros insetos e animais que a gente conhece. Nós temos aí nesse slide, como exemplo, o camarão, a aranha, a mosca, o caranguejo e também o gafanhoto. Próximo. Então, os artrópodes, eles estão divididos em vários grupos. Entre eles, nós temos o grupo dos crustáceos, que eles são artrópodes que possuem antenas. Eles também possuem um número de pernas variáveis. Eles têm vida livre e a maioria deles são aquáticos. Como exemplo de crustáceos, nós podemos citar os camarões, as lagostas, os caranguejos e também os siris. Como podemos ver, a maioria realmente são aquáticos. Próximo. Então, nesse próximo slide nós temos as estruturas de um crustáceo. Nessa primeira imagem, nós temos a estrutura externa de um crustáceo, ou seja, a parte de fora de um crustáceo. Já nessa segunda imagem, nós temos as estruturas internas de um crustáceo, ou seja, as estruturas que formam a parte de dentro de um crustáceo. Então, nós temos a boca, temos o cérebro, o estômago, o ovário, o coração, o fígado, o intestino e todas essas estruturas que vocês podem visualizar aí nessa imagem. Próximo slide. Outro grande grupo de artrópodes é o grupo dos aracnídeos. Esse grupo, ele não apresenta antenas, eles apresentam 4 pares de patas, tem também um par de quelíceras e a maioria dos aracnídeos são terrestres. Como exemplo de aracnídeo, nós temos o carrapato, que está em uma dessas imagens aí, como vocês podem ver. Os carrapatos, eles possuem 4 pares de patas e eles não possuem as antenas. Nós também temos como exemplo de aracnídeos os escorpiões e também as aranhas. Próximo. Agora nós vemos a estrutura externa de uma aranha.
Nós temos as quelíceras, o par de quelíceras, como eu falei anteriormente, o pedipalpo, temos 4 pares de patas, temos também os olhos, a região do cefalotórax, que é a região formada pela cabeça e pelo tórax em uma peça só. Nós temos a região do abdômen, onde vai ficar o orifício anal e também as filandeiras. Próximo. Dentro do grupo dos artrópodes, nós vamos ter também os insetos. Os insetos, eles apresentam um par de antenas, apresentam também 3 pares de pernas, 1 ou 2 pares de asas. Como exemplo, nós vamos ter as formigas, as moscas, os besouros, as borboletas e diversos outros que representam o grupo dos insetos. Pode passar. Então, alguns insetos, eles não precisam passar por transformações até atingir a fase adulta, ou seja, quando eles nascem, quando eclodem dos ovos, eles já vão nascer semelhantes ao indivíduo adulto. Já existem outros insetos que, ao nascerem dos ovos, eles não se parecem nadinha com o indivíduo adulto. Eles não são igual ao adulto. E por isso, eles necessitam passar por transformações até atingir a fase adulta. Essas transformações que os insetos eles precisam passar até atingir a fase adulta, ela é chamada de metamorfose. Essa metamorfose, ela pode ser metamorfose incompleta e também pode ser metamorfose completa. Na metamorfose incompleta, do ovo vai eclodir um indivíduo chamado ninfa, sem asas, que vai crescer, se desenvolver e começar a surgir asas. Eles vão continuar crescendo até atingir a fase adulta, que é quando eles vão apresentar as asas. Então, nessa metamorfose simples, ou metamorfose incompleta, que é a denominação, do ovo, vai nascer um indivíduo que vai passar por poucas transformações, até chegar na fase adulta. Na verdade, ele vai nascer sem asas, né? E ao longo do seu crescimento, ele vai adquirir essas asas, atingindo aí a fase adulta. Então, aí, como vocês podem visualizar nesse slide, aí nós temos um exemplo de metamorfose incompleta ou metamorfose simples em gafanhotos. Próximo slide. Agora nós temos a metamorfose completa. Já nessa metamorfose completa, do ovo vai eclodir a larva, que é totalmente diferente do adulto. Essa larva, ela vai se transformar em pupa e de dentro dessa pupa já surge a borboleta adulta, né? Então vejam que a larva ela é totalmente diferente da borboleta adulta. Por isso é chamada de metamorfose completa, porque ela passa por uma completa transformação. É bem notável a diferença da metamorfose incompleta para a metamorfose completa. Na metamorfose incompleta, vai passar por pouquíssimas transformações, que é o caso ali da asa, que ele nasce sem a asa e vai adquirir na fase adulta. Na metamorfose completa, vai passar por uma uma completa transformação, até ficar parecido com o indivíduo adulto. Pode passar. Aqui nós temos os 3 tipos de desenvolvimento. No primeiro caso, nós vamos ver que do ovo vai eclodir um indivíduo jovem, mas que é igual ao adulto. Então, nesse caso aí, o inseto ele não passou por transformação, não
ele não passou por uma metamorfose. No segundo caso, do ovo vai nascer a ninfa, um indivíduo jovem, mas que não é igual ao adulto. Então, ele vai precisar passar por uma simples transformação, que é o caso, que é o surgimento da asa, né? Até atingir a fase adulta. Então, aí nós temos, esse segundo caso, um exemplo de metamorfose simples ou metamorfose incompleta, que é o mesmo caso que eu falei no exemplo dos gafanhotos. No terceiro caso, do ovo aí vai eclodir uma larva, que ela é totalmente diferente do adulto. Vai desenvolver a pupa, e de dentro dessa pupa vai surgir o indivíduo adulto. Então, nós temos aí os três tipos, né, de desenvolvimento. Nesse primeiro aí, nós vemos que ele acontece sem a metamorfose. Já no segundo caso, acontece com a metamorfose simples ou metamorfose incompleta. E o terceiro caso, nós temos um exemplo de metamorfose completa, que precisou passar por uma grande transformação. Próximo. Então, agora, para nós encerrarmos o estudo sobre os animais invertebrados, nós veremos o último grupo, que é o grupo dos equinodermos. Os equinodermos, eles possuem um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno, um esqueleto que está dentro do corpo do ser vivo, diferente dos artrópodes, né, que possuem um exoesqueleto. O endoesqueleto ele é formado de um material chamado carbonato de cálcio. Já o exoesqueleto dos artrópodes, nós vimos que ele é formado de uma substância chamada quitina. Então, o endoesqueleto dos equinodermos é formado de carbonato de cálcio. São mais de 6.000 espécies de equinodermos, todas são marinhas. A palavra equinodermos, ela significa espinhos na pele. Equino vai significar espinho e dermos vai significar pele. Então, espinhos na pele ou pele com espinhos. Como exemplos de equinodermos, nós vamos ter a estrela do mar, o ouriço do mar, as bolachas da praia. Então, nessa imagem aí nós temos exemplos de equinodermos. E nessas imagens aí nós podemos visualizar algumas espécies que possuem esses espinhos. Próximo. Agora nós temos a anatomia de uma estrela do mar. Aí nós podemos ler e observar a estrutura da estrela do mar. Nós vamos ter o ânus, a placa calcária, o estômago pilórico, o estômago cardíaco, o canal radial, as ampolas, o pé ambulacral e todas essas estruturas que vocês podem visualizar que formam a estrela do mar. Então, assim, nós encerramos o capítulo 5 de animais invertebrados. Na primeira aula, nós vimos os poríferos, vimos os quinidários, os nematódios e os platelmintos. E hoje nós vimos os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os equinodermos. Então, é isso que temos para a aula de hoje e agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.